Esses dias eu peguei para reler esse livro aqui, ó, Princípios de Ray Dalio. Um livro muito legal, inclusive recomendo a todo mundo ler esse livro, né? E eu estava relendo esse livro aí, tem muita coisa que eu concordo, muitas coisas que eu discordo, mas assim, de uma maneira geral, eu acho que é um livro excepcional. Mas tem algumas coisas que você começa a pensar, né? Porque Ray Dalio, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, recentemente fez uma declaração que eu não gostei, que eu achei erradíssima, que ele falou que cash is trash. O que ele está querendo dizer com isso é que ter dinheiro em caixa não é um bom investimento. E eu sou daquele grupo de pessoas que discorda frontalmente disso. Eu acho que ter dinheiro em caixa é uma das coisas mais importantes que qualquer pessoa pode ter. E eu estou falando aqui que pode ser uma pessoa que tem pretensões de empreender, que tem pretensões de fazer grandes investimentos, ou seja, ou uma pessoa que não tem tanto essa pegada, mas mesmo ela vai poder aproveitar muito de ter uma boa posição de caixa, né? E eu vou fazer esse vídeo aqui explicando mais ou menos porque eu acho isso, né? Então, eu sou daquele grupo de pessoas que acha que cash is king, ou seja, ter dinheiro em caixa ainda é excepcional. E aqui eu quero fazer um disclaimer. Quando eu estou falando que cash é importante, eu não estou falando daquela reserva de emergência. Porque reserva de emergência, como o próprio nome diz, é aquela reserva que você tem caso ocorra o apocalipse zumbi. Daí você tem que ter um dinheiro lá, porque você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar seu financiamento, você tem que pagar a escola das crianças, você tem que pagar o plano de saúde, sei lá. Você tem que ter lá entre 3 e 6 meses de gastos numa reserva de emergência lá, que se der tudo errado, você consegue resgatar e você não tenha que morar debaixo da ponte. Esse é o primeiro ponto. O que eu estou falando não é isso daí é uma outra conta, essa é a conta aí da sua segurança. Eu estou falando que você deveria ter uma conta para investimentos extremamente líquida na forma de dinheiro. E aqui eu estou falando que pode ser qualquer fundo de renda fixa que tenha liquidez diária, que tenha baixo risco, baixíssimo risco, né? Nada de ficar metendo em CDB de banco meio merda, porque daí também não vale a pena. Mas é muito importante você ter uma base de dinheiro muito forte, porque você nunca sabe quando a crise vai ocorrer. E quando essa crise ocorrer, a coisa que pode se salvar, é, tanto pessoalmente quanto o seu negócio, se você for um empreendedor, é a sua posição em caixa, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho só, antes de falar de investimentos, né? Eu vou falar aqui de um caso de uma pessoa comum, como que ela poderia se aproveitar muito bem de ter uma posição boa de caixa. Por exemplo, eu moro aqui num bairro de São Paulo, que estava vendendo um apartamento aqui na Avenida de Baixo, um tempo atrás, um apartamento muito legal, um por andar, 200 e poucos metros quadrados. Na época, estavam vendendo em torno de 2 milhões e 700 mil o apartamento, ele estava sendo construído ainda. Não era bem na planta, né? Estava já começando a construir, estava vendendo por 2 milhões e 700 mil um apartamento. Um apartamento sensacional, legal pra caramba. Só que até hoje está vendendo apartamento lá. Até hoje, eu passo lá na frente ainda tem gente vendendo apartamento. E eu não duvido, nem um pouco, que se alguém chegar lá com 2 milhões e 700 mil reais, hoje consegue fazer a aquisição desse apartamento. Isso, que era um apartamento que estava com esse valor há 5 anos atrás. Quanto que a gente tem de inflação acumulada de 5 anos para cá? É muita coisa. Quanto que a gente tem de juros acumulado de 5 anos para cá? E eu não estou falando que você teria que ter pegado esse dinheiro, colocado em bolsa de valores, tirado da bolsa de valores na hora certa, colocado em outro investimento na hora certa. Eu estou falando, você pegou o dinheiro, colocou numa renda fixa ruim do Banco do Brasil, e mesmo assim você estaria conseguindo comprar esse apartamento quase pela metade do preço, simplesmente porque você não fez a aquisição na hora errada. Isso porque eu estou falando de uma aquisição que a gente está pensando em 2015, que nem era o auge do mercado imobiliário, né? O auge do mercado imobiliário talvez deve ter sido em 2012, 2013. Em 2015 o mercado imobiliário já não estava tão bom e mesmo assim você teria feito um negócio horroroso naquela época. E a compra de um imóvel, em geral,
é a principal compra que uma pessoa faz em sua vida. E você teria, sabe, comprado um apartamento numa época muito ruim. E se você tivesse financiado o apartamento, pior ainda. Então, um dos princípios mais importantes de investimento, um princípio que é até bem tratado aqui no livro do Ray Dalio, é que timing é muito importante, ou seja, você não tem que apenas acertar o ativo que você vai comprar, você tem que acertar a hora que você vai comprar. Então, você tem que fazer de algum jeito que você não erre ou que você não seja tão prejudicado se você errar. É por isso que eu acho que ter uma posição de caixa é tão interessante, porque você nunca sabe o que vai acontecer e na hora que der um problema, você tem que ter o dinheiro para fazer as aquisições na hora que o mercado tiver em liquidação. Você não pode estar zerado, senão você pode cair do cavalo muito feio, né? Então, eu vejo que tem muita gente que não consegue ter dinheiro em caixa. Por exemplo, tem uma conhecida minha que ela não pode ter 200, 300 mil reais na conta dela, que ela quer comprar um apartamento. É um negócio assim, ela não consegue ver dinheiro em caixa. Ela vê dinheiro em caixa, ela quer gastar. Só que tudo bem, ela tem na casa dos 50, 60 anos, ela não seria tão prejudicada por esse tipo de comportamento, né? Mas assim, eu vejo que tem muita gente mais nova que continua queimando o próprio caixa. Tem gente que é empreendedor e fica comprando carro de 150 mil reais, sendo que numa crise, e a gente sempre está no momento pré-crise, todo mundo tem que estar preparado, porque a gente nunca sabe quando a crise vai acontecer, então a gente sempre tem que estar assumindo que vai rolar uma crise logo ali. Então, tem muita gente que tem um dinheiro, uma entrada de dinheiro boa e fica gastando 150 mil reais num carro. Quando a pessoa é empreendedora e ela poderia pegar esse dinheiro e conseguir fazer uma grande aquisição por 150 mil reais na hora que o circo pega fogo. Então, isso é uma coisa muito importante, sabe? É você ter essa posição em caixa para quando a oportunidade aparecer, você ter o dinheiro para fazer essa aquisição. E aqui eu estou usando o cash, né, o dinheiro em caixa, como uma coisa que vai te possibilitar duas coisas. Primeiro que é a tranquilidade, ou seja, se eu perder meu emprego, eu tenho dinheiro aqui para bastante tempo sobreviver. E o segundo lugar, que é a questão da barganha. Se você começar a ver o mercado imobiliário, por exemplo, porque o mercado imobiliário é fácil da gente observar, hoje em dia você consegue comprar coisas muito mais baratas que você conseguia comprar 5 anos atrás, 2 anos atrás talvez. E eu acho que vai continuar nessa descendente ao mercado imobiliário. Eu acho que é a tendência. E eu não estou falando só do mercado imobiliário, é que o mercado imobiliário é uma coisa que as pessoas geralmente têm mais facilidade, porque as pessoas geralmente comentam bastante sobre isso, né? A gente pode também depois falar de bolsa de valores, você vai ver que muitas dessas coisas também valem para a bolsa de valores, né? Então eu acho que é muito importante você ter esse dinheiro, porque ele vai te dar uma tranquilidade e vai te dar um poder de barganha que pode fazer toda a diferença lá na frente. E um comentário também é de que a posição de caixa que eu estou recomendando a todos vocês terem, elas não são sinônimo de proteção de patrimônio, tá? Eu acho que elas são coisas distintas, porque principalmente no ambiente como a gente está, onde os governos estão se endividando cada vez mais, vai ter pressão inflacionária, ou seja, desvalorização cambial, eu não preciso nem comentar com vocês, né? Mas com certeza ter dinheiro em caixa como reserva de patrimônio não é uma coisa interessante. Para isso eu iria, sei lá, para ouro, o título público americano, sabe? Coisas de baixíssimo risco e que possam me permitir manter o meu patrimônio, né? Mas eu acho que você deveria ter uma outra conta, que é a sua conta de caixa, que é o dinheiro que você tem lá para fazer compras em liquidação. Espere o circo pegar fogo e tenha dinheiro para fazer um bom negócio nisso, né? Só mais um comentário em relação ao mercado imobiliário, só para a gente ver como isso pode ser bem complicado para muitas pessoas, né? Eu tenho um conhecido que comprou um apartamento aqui em São Paulo, um apartamento legal também. Ele deu uma entrada e ele está com financiamento altamente
difícil para ele pagar, mas ele fez essa compra assumindo que ele venderia o apartamento dele que ele tem no litoral, que é uma cobertura, e conseguiria vender essa cobertura e abateria do financiamento que ele está fazendo aqui em São Paulo. Vai ser difícil, cara. Vai ser bem difícil você conseguir vender uma cobertura no litoral agora. Então, talvez a cobertura dele, na cabeça dele, valha R$ 1 milhão. Se ele conseguir vender por R$ 800 mil, eu acho que ele tem que ficar muito feliz, sabe? Porque talvez o mais interessante seja que ele venda isso mesmo tomando prejuízo. Porque o quanto ele vai ajudar a vida dele ter esse dinheiro em caixa, vai conseguir abater do investimento que ele tem, lá do financiamento que ele tem. Se ele conseguir vender por 700 mil, talvez ele esteja muito beneficiado com isso. É melhor do que ter lá um apartamento de R$ 1 milhão por mais sei lá quantos anos, pagando IPTU, pagando condomínio, que não é barato, desvalorização. Então, às vezes é melhor você fazer assim, beleza, eu vou lá, vendo um apartamento, tomo um baita num prejuízo e mesmo assim eu tô na vitória. E a pessoa que adquirir por R$ 700 mil esse apartamento também está na vitória, porque ela teria que ter comprado esse apartamento aí na casa de 1 milhão, 900 mil, para pessoas que têm paciência para vender o imóvel algum dia, e a pessoa simplesmente vai lá, tem R$ 700 mil em caixa, vai lá, faz a aquisição, as duas pessoas saem muito bem dessa transação, né? Então, eu vou só plantar aqui uma provocação para um outro vídeo que eu vou fazer, porque tanto eu acho que caixa é uma coisa muito importante, que as principais empresas parecem que elas entendem isso muito bem, pelo menos nos Estados Unidos, né? Você vai ver a posição da Apple e do Google em termos de caixa, é surreal. Eles têm muito dinheiro em caixa. E olha que eu não sou uma pessoa que gosta da Apple, eu sou uma pessoa que não gosta da empresa. Eu tenho um problema com a Apple, estou falando do meu viés aqui. E mesmo assim, é uma empresa que tem uma posição de caixa tão boa que eu, que não gosto da empresa, até poderia me arriscar em investir lá. Porque eu falo assim, eles têm tanto caixa, mas tanto caixa, mas tanto caixa, que eles não precisam inovar, eles só precisam ver quais são as empresas que estão inovando e estão valorizando, eles vão lá e depois adquirem, principalmente em um momento onde todas as empresas podem estar em liquidação por causa de Covid ou outra coisa do tipo, né? Então, eu acho que as empresas de tecnologia entendem muito bem isso nos Estados Unidos, né? E vou até fazer mais uma provocação. Talvez a Amazon seja a única empresa verdadeiramente de tecnologia lá das grandes empresas do Vale do Silício, porque essas outras aqui simplesmente elas estão sentadas em um monte de dinheiro esperando alguma oportunidade para usar esse dinheiro. E elas estão certas, elas não estão erradas, não. Beleza? Então, eu só queria terminar esse vídeo aqui com uma citação que eu vi aqui no livro do Ray Dalio, que eu acho que é bem interessante, que é a seguinte: maturidade é a capacidade de... Opa, engasguei aqui, vou ler de novo. Maturidade é a capacidade de abrir mão de boas oportunidades para ir atrás de oportunidades ainda melhores. Por isso que eu acho que ter posição em caixa é uma coisa tão importante, porque às vezes a gente acha que é hora de entrar num negócio, mas nunca é legal entrar com os dois pés. Às vezes é bom você manter um pouco de caixa, porque você nunca sabe quando vai aparecer uma outra oportunidade ainda melhor. E daí você fala, ixi, eu tinha dinheiro, mas 2 anos atrás eu queimei numa ideia. E hoje, você tem o que de dinheiro? Nada, queimei tudo lá naquela época. Eu acho que isso é uma coisa que não é legal em termos de pensamento para os seus investimentos. Beleza, é isso. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.